Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Escapei da família Manson após ser tratada como uma empregada só para descobrir que meu ex-marido continua procurando uma nova escrava para satisfazer os caprichos de sua família. Olá! Os últimos dias da minha vida foram como tirados de uma novela. Nunca imaginei ser tratada como um objeto pelo meu próprio marido, que, vale mencionar, se casou comigo há apenas alguns dias. Permitam-me dar um pouco de contexto para que entendam como acabei neste desastre. Se for honesta, sempre fui uma pessoa complacente. Cresci como a filha mais velha em um lar tradicional e desde muito jovem aprendi a colocar as necessidades dos outros antes das minhas. Meus pais eram amorosos, mas rígidos, e suas expectativas em relação a mim eram altas. Fui a primeira da minha família a ir para a universidade, a primeira a conseguir um emprego bem remunerado e agora a primeira a me casar. Meus pais estavam orgulhosos, e eu sentia o peso dessas expectativas mais do que nunca. Há quase 2 anos conheci James, um homem de 29 anos. Ele era encantador, gentil e tudo o que eu achava que queria em um parceiro. Fomos apresentados por um amigo em comum em uma reunião informal e desde então nos tornamos inseparáveis. A família dele era uma parte importante de sua vida, algo que no início admirei. Eu cresci em uma família pequena e unida, então entendi a importância dos laços familiares. No entanto, rapidamente ficou claro que a família de James funcionava de maneira diferente. Eles eram autoritários, envolvidos em cada decisão que ele tomava e constantemente intrometidos em seus assuntos. No começo atribuía isso à proximidade deles, algo digno de inveja em vez de crítica. Mas à medida que nosso relacionamento se tornou mais sério, comecei a notar como James frequentemente colocava as necessidades da família dele acima das nossas. Houve inúmeros finais de semana em que tínhamos planos, apenas para serem cancelados porque os pais ou irmãos dele precisavam de algo. Não era apenas ajudar ocasionalmente. James tratava cada pedido da família como uma prioridade absoluta, independentemente do que tínhamos planejado. Apesar desses sinais de alerta, eu amava James. Convenci-me de que uma vez que nos casássemos, as coisas mudariam. Afinal, formaríamos nossa própria família, certo? Assumi que depois do casamento, James naturalmente priorizaria nosso relacionamento. Não poderia estar mais enganada. O casamento em si foi um evento lindo, mas exaustivo. A família dele, claro, teve controle de tudo. Parecia que não éramos James e eu nos casando, mas toda a família dele. Desde a lista de convidados até as decorações, nada foi feito sem a aprovação deles. Eu imaginava meu casamento como uma celebração do nosso amor, mas em vez disso, foi um espetáculo orquestrado pela família dele. Deveria ter cancelado o casamento naquele momento, mas estava apaixonada demais e ingênua demais para ver a verdade. Embora frustrada, guardei meus sentimentos, determinada a não deixar que nada estragasse nosso dia especial. Disse a mim mesma que as coisas melhorariam depois do casamento, que James e eu teríamos nossa própria vida, separada da influência da família dele. Depois do casamento, estava animada com nossa lua de mel. Era para ser nosso momento de relaxar, descansar e aproveitar um ao outro sem interrupções. Havíamos planejado passar 2 semanas em Bali, um lugar que ambos gostávamos muito, embora eu tivesse outra opção em mente. Foi um compromisso. Eu queria ir para a Europa, mas James insistiu em um lugar que a família dele já conhecia e podia recomendar. Aceitei a contragosto, pensando que ainda seria romântico e lindo. Imaginava dias na praia sem fazer nada, explorando templos e jantares românticos. Mal sabia eu que minha lua de mel seria completamente diferente do que imaginava. No dia após o nosso casamento, tínhamos programado sair para o aeroporto à tarde. James vinha agindo de forma estranha desde a noite anterior, mas atribuí isso ao cansaço pós-casamento. Enquanto terminava de arrumar as malas, ele pediu para conversarmos. Quando nos sentamos na sala, ele soltou a bomba. Disse que sua família havia decidido transformar nossa lua de mel em férias familiares. Seus pais, irmãos e até alguns primos se juntariam a nós. Mas o pior foi que decidiram que eu não deveria ir. Segundo James, agora que eu fazia parte da família, esperava-se que eu ficasse em casa cuidando das tarefas domésticas enquanto eles aproveitavam a viagem. Olhei para James procurando algum indício de que ele entendesse o quão absurdo e doloroso aquilo era. Mas essa ideia parecia completamente alheia a ele. Ele até sorriu levemente, dizendo que essa era uma grande oportunidade para eu me aproximar da família dele e mostrar o quão dedicada eu estava em me tornar parte deles. Garantiu que poderíamos planejar outra viagem no futuro, mas que por enquanto, era isso que sua família queria e esperava. Percebi que não se tratava apenas da lua de mel, mas de um padrão de desprezo e controle que esteve presente durante todo o nosso relacionamento. Se eu aceitasse aquilo, estaria estabelecendo um precedente para uma vida inteira de ser ignorada e desrespeitada tanto pelo meu marido quanto pela família dele.
Mas em vez de reagir com a raiva e dor que sentia fervendo dentro de mim, respirei fundo e forcei um sorriso. Disse a James que entendia e que se era isso que ele e a família dele queriam, eu respeitaria os desejos deles. Ele pareceu aliviado com minha resposta, agradecendo por eu ser tão compreensiva e prometendo que compensaria isso para mim. Enquanto James se ocupava em arrumar suas malas para a nova escapada em família, eu me retirei para o quarto, fechei a porta e me permiti um momento para processar tudo. Sabia que precisava tomar o controle da situação e tomar uma decisão que honrasse minhas próprias necessidades e autoestima. Pensei em para onde poderia ir e no que poderia fazer para recuperar esse tempo para mim. Então me ocorreu, meus pais tinham uma casa de férias linda no Havaí. Inicialmente, eles nos ofereceram para nossa lua de mel, mas James insistiu em Bali, dizendo que era mais exótico e aventureiro. Sem perder tempo, reservei um voo de última hora para Maui, programado para aquela mesma noite. Rapidamente fiz minha mala e decidi partir sem dizer nada a James ou à família dele. Antes de sair, escrevi uma breve nota para James explicando que, já que ele aproveitaria Bali com sua família, eu tinha meus próprios planos para resolver. Desejei-lhe uma boa viagem e disse que poderíamos conversar quando ambos voltássemos. Deixei a nota na bancada da cozinha, peguei minha bagagem e fui para o aeroporto, sem olhar para trás. Durante as 2 semanas seguintes, fiz o possível para esquecer o fato de que acabará de me casar e que meu marido não estava comigo. Fiz tudo o que planejava fazer na lua de mel, mas sozinha. Também usei esse tempo para uma profunda reflexão. Pensei no meu relacionamento com James, em como começou e como acabamos nessa situação. Percebi que estava tão ansiosa para me encaixar no mundo dele e agradar a família dele que perdi de vista minhas próprias necessidades e desejos. Ignorei sinais de alerta e comprometi meus limites, tudo em nome do amor e da aceitação. Eu merecia um parceiro que me respeitasse, valorizasse meus sentimentos e estivesse disposto a priorizar nosso relacionamento. Sabia então que se James não pudesse entender e respeitar isso, estaria melhor sem ele. Quando meu tempo no Havaí chegou ao fim, me senti melhor. Arrumei minhas malas e me preparei para voltar para casa. Ao aterrissar de volta, liguei meu telefone e me deparei com centenas de mensagens e chamadas perdidas de James e da família dele. Não estavam preocupados com meu bem-estar, estavam furiosos porque eu não tinha cumprido o papel que haviam me atribuído. James deixou várias mensagens de voz, cada uma em um tom cada vez mais frustrado. Os membros da família dele também entraram em contato, alguns expressando confusão por minha ausência, enquanto outros me acusavam diretamente de ser egoísta e imatura. A mãe de James enviou uma mensagem particularmente ofensiva, me chamando de ingrata e me acusando de desrespeitar as tradições familiares deles. Ela falou sobre como eu havia perdido uma oportunidade crucial de provar meu valor como nora e o quanto todos estavam decepcionados comigo. Minha cunhada disse algo semelhante, afirmando que eu era uma decepção para a família e fez até comentários sobre minha própria família, nos acusando de sermos pessoas sem educação e com maus hábitos. Ao ler essas mensagens, fiquei mais furiosa do que nunca. Avisei aos meus pais que evitassem qualquer contato com James e sua família por enquanto. Ainda não contei toda a situação a eles porque não quero preocupá-los. No momento estou ficando com uma amiga enquanto planejo os próximos passos. James continua insistindo para que eu peça desculpas e volte para casa. Ele diz que podemos resolver as coisas e que eu simplesmente preciso aprender a priorizar a família. Mas em vez disso já estou conversando com um advogado para solicitar a anulação do meu casamento. Agora que já tive minhas férias, posso me ocupar de forma mais relaxada com meu futuro ex-marido e sua família. Se eles querem uma escrava, não serei eu. Atualização 1. Já se passaram alguns dias desde que publiquei e estou adorando não me sentir sozinha em tudo isso. Muitas pessoas apoiaram a minha decisão de buscar a anulação do casamento, algo sobre o qual falarei mais adiante. Após minha publicação inicial, James me ligou novamente, desta vez soando mais desesperado. Ele disse que sua família estava pressionando para resolver a situação e que estavam dispostos a me perdoar. Sim, ele disse que eles iriam me perdoar se eu pedisse desculpas. A mera audácia dessa afirmação quase me fez soltar o telefone. Tenho estado hospedada na casa de uma amiga, que tem sido um verdadeiro apoio durante todo esse processo. Ela tem me lembrado diariamente que eu mereço ser tratada com respeito e que não preciso provar meu valor a ninguém, muito menos a uma família que me vê como uma empregada. Passamos horas conversando sobre tudo, e ela tem sido uma fonte constante de apoio, ajudando-me a ver as coisas com mais clareza. Após minha conversa com James, decidi falar com meus pais. Eles ficaram chocados ao ouvir o que aconteceu. Minha mãe, que estava tão empolgada com o casamento, ficou devastada ao saber que isso estava acontecendo tão cedo. Meu pai estava furioso. Eles me ofereceram todo o apoio, até mesmo sugerindo que eu voltasse para casa por um tempo para clarear minha mente.
A ideia é tentadora, especialmente considerando a avalanche de mensagens que tenho recebido de James e de sua família. James tem me bombardeado com mensagens e correios de voz, cada um mais irritante que o anterior. No início, ele tentou jogar a carta da culpa, lembrando-me dos votos que fizemos e perguntando se eu realmente queria jogar tudo fora por um mal-entendido. Sim, para ele, é um mal-entendido. Quando isso não funcionou, ele mudou de tática, dizendo-me em um tom mais calmo que se eu simplesmente voltasse, sua família certamente me perdoaria e deixaria tudo para trás. É como se ele tivesse perdido completamente a noção do que realmente está acontecendo. Quis gritar para ele que não preciso do perdão dele nem do da família dele. Na verdade, deveria ser o contrário. Estou especialmente furiosa com minha sogra e minha cunhada, porque elas elevaram o nível de assédio a um patamar completamente novo. Elas têm aterrorizado meus pais, exigindo saber onde estou. Criaram tanto alvoroço na casa dos meus pais no outro dia que os vizinhos intervieram. Minha pobre mãe estava fora de si, tentando manter a compostura enquanto lidava com suas acusações desprezíveis. Elas tiveram a audácia de insinuar que meus pais eram cúmplices em arruinar a reputação da família deles. Todo o bairro ficou cheio de fofocas. No final do dia, a ideia de passar o resto da minha vida sendo tratada assim me revira o estômago. Depois desse incidente, soube que não poderia continuar calada. Liguei para James e disse sem rodeios que se por um segundo ele pensava que eu iria me desculpar com qualquer membro da família dele, estava completamente enganado. Depois do que fizeram a mim e à minha família, são eles que deveriam estar implorando por perdão. Eu tremia enquanto falava e percebi que ele estava desconcertado com meu tom. Ele começou a dizer algo, provavelmente uma tentativa fraca de justificar seu comportamento, mas eu o interrompi. Disse que esse casamento havia acabado e o parabenizei, já que talvez ele tenha quebrado um recorde, talvez não mundial, mas ao menos na nossa cidade ou estado, por arruinar um casamento tão rapidamente. Desliguei antes que ele pudesse responder, com as mãos tremendo por uma mistura de raiva e adrenalina. Não podia continuar ouvindo suas desculpas ridículas. Cada vez que ele tenta explicar as coisas, só me faz perceber o quão pouco ele entende, ou talvez se importe com a minha perspectiva. Isso nos leva ao que conversei com meu advogado sobre a possibilidade de anulação do casamento. Infelizmente, essa opção está fora de questão. Existem apenas algumas situações em que é possível conseguir uma anulação, e infelizmente eu não me enquadro nelas. Assim, minha única alternativa agora é o divórcio. No meu estado, é necessário esperar 60 dias para solicitar o divórcio, então não terei que esperar muito. Já se passaram mais de 3 semanas desde que me casei. Atualização 2. Decidi me mudar para a casa dos meus pais por um tempo. Tive 2 motivos. O primeiro foi que senti que já havia ficado na casa da minha amiga tempo suficiente. Embora ela insistisse para que eu ficasse mais, não queria incomodá-la além do necessário. O segundo motivo foi que eu não queria que meus pais estivessem sozinhos na próxima vez que a família de James decidisse perturbá-los. Espero que não haja uma próxima vez, mas a essa altura, aprendi que não se pode prever o que eles podem fazer. Voltar para casa foi estranhamente reconfortante, como se eu estivesse recuperando uma parte de mim mesma que havia perdido no caos das últimas semanas. Meus pais estavam aliviados por me ter ali, e pude perceber o quanto haviam se preocupado. Comecei a estabelecer uma rotina, ajudando em casa e passando tempo com eles, o que me deu o espaço necessário para clarear minha mente. Então, algo inesperado aconteceu. Uma desconhecida entrou em contato comigo por meio de uma amiga em comum. Descobri que era Pam, a ex-namorada de James. No início fiquei surpresa perguntando-me por que ela gostaria de entrar em contato comigo. Mas quando explicou que havia ouvido falar do incidente e queria me oferecer apoio, fiquei curiosa. Trocamos algumas mensagens e, por fim, decidimos nos encontrar para tomar um café. Conhecer Pam foi como olhar para um espelho. Ela tinha uma história muito semelhante à minha e, enquanto conversávamos, percebi o quanto nossas experiências eram inquietantemente parecidas. Pam me contou que quando ela e James começaram a namorar, também achou que ele era um homem de família profundamente ligado aos seus. No início, admirava o relacionamento próximo que ele tinha com sua família, assim como eu. Mas depois as coisas começaram a mudar. Sempre que faziam planos para sair, de alguma forma, um membro da família acabava acompanhando-os. Nunca era apenas entre eles, e eles não tinham privacidade. Planejavam um jantar romântico, e um primo se juntava. Iam ao cinema, e uma tia também queria ver aquele filme. Pam compartilhou um incidente particularmente estranho. Eles haviam planejado uma escapada de fim de semana, algo que ela estava esperando há semanas. Mas, de repente, a mãe de James afirmou que não estava se sentindo bem. Preocupados, a levaram ao médico, mas ela não tinha absolutamente nada. Foi como se ela tivesse fingido, apenas para impedir que fossem juntos. Foi então que Pam começou a perceber que não era apenas uma família unida, mas uma família com uma relação extremamente tóxica.
Outro detalhe que Pam mencionou foi como, sempre que era convidada para os jantares familiares, esperavam que ela ajudasse, entre aspas, a limpar a mesa e lavar os pratos depois. Achei isso estranho porque, na minha experiência, quando alguém é convidado, é tratado como um hóspede, não como mão de obra gratuita. Mas na família de James isso era norma. Eles não viam Pam como uma convidada, mas como alguém que precisava servi-los. Pam terminava fazendo quase tudo sozinha. Ela me contou quão humilhante isso era, especialmente porque James nunca intervinha para ajudá-la ou defendê-la. Ele simplesmente aceitava como se fosse completamente normal. Pam revelou que tudo isso foi demais para ela. Tentou conversar com James sobre isso, esperando que ele entendesse e estabelecesse alguns limites com sua família, mas James não estava disposto a ouvi-la. Sempre que ela tentava expressar seus sentimentos, ele se voltava contra ela, acusando-a de não se esforçar o suficiente ou de não entender o quanto a família era importante para ele. Pam tentou fazer o relacionamento funcionar por um tempo, mas finalmente percebeu que nada iria mudar. James estava tão enredado na dinâmica de sua família que não conseguia priorizar seu relacionamento com ela. Tudo que ela descreveu ressoava com o que eu estava vivendo. Era como se James tivesse um padrão: atrair mulheres para sua vida apenas para transformá-las em empregadas da família. Sabia, sem sombra de dúvida, que queria seguir em frente com o divórcio, mas a história de Pam apenas reforçou ainda mais minha decisão. Agora só me resta esperar o tempo necessário para poder dar entrada nos papéis do divórcio. Meu advogado já está pronto, mesmo antes de eu falar com Pam, e ele informará James sobre minha decisão de solicitar o divórcio. O único desejo que tenho agora é que o divórcio seja mais fácil do que tudo que me trouxe até aqui. Atualização 3. Já assinei os papéis do divórcio, embora ainda esteja esperando a resposta de James. Enquanto isso, estou tentando me concentrar em recuperar minha vida normal. Estou focada nas coisas que posso controlar, como meu trabalho, em vez de me preocupar com o que está fora do meu alcance. Achei que poderia começar a seguir em frente, mas as coisas não saíram como eu esperava. Outro dia foi o aniversário da minha amiga, a mesma que me acolheu quando tudo começou a desmoronar. No início, tudo estava indo bem. As pessoas foram muito mais compreensivas do que eu esperava e, para meu alívio, ninguém parecia muito interessado no meu drama pessoal. O ambiente era leve e, pela primeira vez em semanas, me permiti relaxar e aproveitar a companhia de amigos. Foi bom estar fora de casa, sentindo-me uma pessoa normal novamente, mesmo que apenas por um momento. Mas então, justamente quando comecei a sentir que as coisas poderiam melhorar, vi James entrar furioso no local. Assim que ele me viu, veio direto na minha direção com o rosto contorcido de raiva. Ele não perdeu tempo e começou a gritar, exigindo saber como eu podia fazer isso com ele. Tentei manter a compostura e mostrei minha melhor face. Perguntei calmamente do que ele estava falando. Disse que não entendia por que ele estava lá, já que este era o aniversário da minha amiga, não um lugar para discutirmos. Minha resposta só pareceu irritá-lo ainda mais. Ele começou a fazer uma cena, me criticando na frente de todos sobre como eu estava destruindo o nosso sagrado vínculo. Em qualquer outra situação, provavelmente eu teria rido desse comentário, considerando o quanto ele fez pouco caso do nosso casamento quando realmente importava. Como ele poderia falar de vínculo sagrado quando não havia defendido o relacionamento e permitiu que sua família me desrespeitasse e menosprezasse? Disse a ele que não queria ter nenhum tipo de conversa, especialmente ali durante o aniversário da minha amiga. Tentei me afastar, na esperança de acalmar a situação, mas James não permitiu. Ele continuou a elevar o tom de voz, dizendo coisas cada vez mais irracionais. Justo quando pensei que a situação não podia piorar, um dos rapazes da festa interveio. Ele disse a James que fosse embora e me deixasse em paz. Foi nesse momento que James perdeu completamente o controle. Ele não aceitou bem o comentário e de repente começou a gritar que eu o estava traindo. Ele me acusou de estar apressando o divórcio porque estava tendo um caso. A acusação era tão absurda que por um momento eu nem soube como responder. Mas James não havia terminado. Ele avançou contra o rapaz que me defendeu, gritando em sua cara e exigindo saber se estávamos tendo um caso. Foi como assistir a um interruptor se desligar na mente de James. Ele passou de estar com raiva e magoado para completamente irracional. James sabia que eu mal conhecia esse rapaz, que era apenas um amigo de um amigo, alguém com quem eu havia falado pela primeira vez naquela noite. Mas isso não parecia importar para ele. Ele estava fora de controle, gritando com qualquer pessoa e contra qualquer coisa que estivesse no seu caminho. Eventualmente, alguns amigos intervieram, separaram James e o tiraram do local. Antes de ir, ele gritou que eu estava arruinando sua vida e que me arrependeria do que estava fazendo. Nos dias seguintes, tentei processar tudo. Conversei com meus pais e com meu advogado, e ambos concordaram que esse último incidente só reforçava que eu estava tomando a decisão certa ao terminar o casamento.
Estava claro que James não apenas se recusava a aceitar o divórcio, mas também estava perdendo o controle de uma maneira que me fazia temer pela minha segurança. Sabia o que precisava fazer a seguir. Decidi enfrentar diretamente a mãe de James. Estava cansada de tentar ser educada e de justificar seu comportamento e o de James. Liguei para ela e fui direto ao ponto. Lembrei-a de todas as vezes em que desculpei o comportamento errático de James e da família, de todas as vezes em que tentei manter a paz pelo bem do casamento. Mas deixei claro que minha paciência havia acabado. Disse que se James ou qualquer membro de sua família continuasse a me assediar, meu próximo passo seria solicitar uma ordem de restrição. Praticamente pude ouvir os dentes dela rangendo do outro lado da linha. Lembrei-a de como eles se gabavam do prestigiado trabalho de James e apontei que ele poderia perdê-lo em um piscar de olhos se fosse revelado que sua esposa teve que pedir uma ordem de restrição contra ele. Isso a deixou imediatamente em silêncio. Eu não havia terminado. Disse que seria do melhor interesse de todos que James assinasse os papéis do divórcio e deixasse isso para trás. Ao contrário deles, eu tinha muitas provas para levar ao tribunal, e depois de tudo o que passei, não hesitaria em usá-las se eles continuassem me pressionando. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quando ela finalmente falou, seu tom havia mudado completamente. Tentou sugerir que poderíamos nos sentar e resolver as coisas, mas eu a interrompi. Não havia nada para resolver. Esse casamento havia terminado, e quanto antes aceitassem isso, melhor seria para todos. Pouco tempo depois dessa ligação, James assinou os papéis do divórcio. Suponho que falar com a mãe dele ajudou a resolver essa questão. Meu advogado agora está cuidando de toda a papelada, e eu comecei o processo de encerrar oficialmente este capítulo da minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que as coisas estão finalmente se acalmando. Atualização 4. Como várias pessoas queriam saber se já estou oficialmente divorciada de James e, por extensão, de sua família, decidi fazer esta atualização. Embora legalmente eu não esteja me divorciando da família dele, considerando o quão unidos eles são, quase como se estivessem conectados quanticamente. Parece que o divórcio é com todos eles. E sim, todos os papéis estão prontos, assinados, autenticados e tudo mais que precisa ser feito com documentos de divórcio. Embora, para ser sincera, eu não tenha a menor ideia de quais são os detalhes exatos de um processo de divórcio. Mas meu advogado me confirmou que já sou uma mulher livre e até me mostrou provas disso. Então, para mim, isso basta. O lado positivo é que, pelo menos nesses últimos meses, não precisei lidar com James nem com sua família, que a esta altura, podemos chamar de um culto. E como todo culto precisa de novos adeptos, James tentou recrutar alguém novo para o dele, uma nova serva para sua família. Não me incomoda que James siga com sua vida, mas tive a oportunidade de conversar com essa nova garota. Pouco depois de começar a sair com James, ela publicou algo nas redes sociais sobre certas coisas que estavam acontecendo. Eu não vi a publicação, mas, segundo ela, reclamava que a família de James queria que ela fosse à casa da sogra às 4 da manhã para preparar a comida e outras coisas para o aniversário do avô de James, sozinha. E nas palavras da sogra, deveria fazer tudo em silêncio, porque ela gostava de dormir até tarde aos domingos. Essa publicação chegou aos olhos de Pam, que conversou com ela e depois contou a ela o que havia passado. Foi assim que essa nova garota entrou em contato comigo e conversamos. Além de contar o que aconteceu comigo e mostrar a ela esta publicação, disse que escapasse o mais rápido possível da família Manson. Depois disso, ela terminou com James. Agora, imagino que ele esteja procurando no mercado negro outra escrava para satisfazer os desejos de sua família. Essa nova namorada me disse que minhas publicações deveriam fazer parte de um material introdutório para quem entrasse na família de James. Assim as pessoas saberiam o que enfrentariam, ou melhor ainda, poderiam escapar antes. Disse a ela que podia compartilhar minhas publicações com quem quisesse. Sei que tentei dar um pouco de humor a esta atualização porque me sinto muito melhor depois de escapar dessa seita, mas grande parte do que contei é verdade. Foi libertador dizer a essa nova namorada que fugisse da família Manson, algo que uma amiga uma vez me disse e que veio à minha mente enquanto ela contava sua experiência. Claro, não posso ajudar todas as garotas que James tentar atrair, porque algumas talvez queiram ficar, e outras eu nunca saberei que existiram, já que não acompanho mais a vida de James. Mas se alguma precisar da minha ajuda para escapar, estarei disposta a ajudá-la a traçar um plano de fuga. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu irmão favorito dos pais estava traindo a noiva com a melhor amiga dela e a engravidou. Quando ele me ameaçou de me deixar sem casa se eu contasse a alguém. Olá, eu, uma mulher de 25 anos, sempre tive uma relação complicada com meu irmão Brian, um homem de 28 anos.
Crescendo em uma família de classe média em um bairro suburbano, nossa dinâmica sempre foi inclinada a favor do Brian. Desde nossos primeiros anos, era evidente que ele era o filho favorito dos nossos pais, o menino de ouro, que nunca fazia nada errado aos olhos deles. Enquanto ele recebia elogios por notas medianas, eu era criticada por não tirar notas perfeitas. Quando ele se metia em brigas na escola, nossos pais o defendiam, dizendo que as outras crianças deviam tê-lo provocado. Mas quando eu levei uma única detenção por chegar atrasada à aula, fui castigada com 1 mês de castigo. Essa preferência ficou ainda mais evidente durante nossa adolescência. Brian tinha permissão para sair até tarde, ir a festas e namorar quem quisesse. Enquanto isso, eu tinha horários rigorosos, atividades sociais limitadas e era constantemente lembrada de não envergonhar a família. Nossos pais até deram o carro antigo deles para Brian quando ele fez 16 anos, enquanto eu tive que trabalhar meio período durante o ensino médio para economizar e comprar meu próprio veículo. O histórico de namoro de Brian sempre foi problemático. No ensino médio, ele era conhecido como o cara que namorava várias garotas ao mesmo tempo, geralmente de escolas diferentes para que elas não descobrissem umas às outras. Nossos pais sabiam disso e achavam engraçado, dizendo que ele estava apenas curtindo a vida e que meninos são assim. Lembro-me de um episódio em que uma das namoradas dele veio à nossa casa chorando depois de descobrir que ele estava traindo ela com a prima dela. Em vez de responsabilizar Brian, nossa mãe disse à garota que ela deveria saber que não se pode esperar compromisso de um garoto adolescente. A faculdade não mudou o comportamento de Brian, se algo piorou. Ele entrou para uma fraternidade e ficou conhecido por se envolver com várias garotas, mesmo quando estava em um relacionamento. Ele se gabava disso nos jantares de família, e nossos pais apenas sorriam orgulhosos, como se a habilidade dele de manipular mulheres fosse algum tipo de conquista. Enquanto isso, eles me davam sermões constantes sobre manter minha reputação e não ser uma dessas garotas. Depois da faculdade, tive dificuldades para encontrar um emprego bem remunerado na minha área e acabei me mudando para a casa de hóspedes dos nossos pais, um espaço pequeno acima da garagem que eles originalmente construíram para nossa avó antes de ela falecer. Eu pago aluguel a eles, mas é significativamente menos do que eu pagaria por um apartamento na nossa região. Essa situação me tornou um pouco dependente deles, algo que Brian adora usar contra mim. Brian, por outro lado, voltou para o quarto antigo dele na casa principal após se formar. Ele conseguiu um emprego em uma empresa de marketing local por meio das conexões do nosso pai e vive sem pagar aluguel desde então. Nossos pais justificam isso dizendo que ele está economizando para o futuro, enquanto afirmam que eu simplesmente não estou me esforçando o suficiente para ter sucesso. No ano passado, Brian começou a namorar Melanie, uma mulher de 26 anos. Tenho que admitir que fiquei chocada com o quão diferente ela era do tipo usual dele. Enquanto ele geralmente preferia garotas festeiras ou influenciadoras de redes sociais, Melanie era uma enfermeira pediátrica que passava seu tempo livre como voluntária em abrigos de animais. Ela era inteligente, compassiva e genuinamente gentil, o tipo de pessoa que traz sopa quando você está doente ou se lembra do seu café favorito depois de conhecê-lo uma única vez. Conheci Melanie pela primeira vez quando ela veio para um jantar em família. Diferente das namoradas anteriores de Brian, que me ignoravam ou me tratavam com condescendência, Melanie fez questão de me incluir nas conversas e demonstrar interesse genuíno na minha vida. Após o jantar, ela me ajudou com a louça, algo que Brian nunca fazia, e acabamos conversando por horas sobre nosso amor compartilhado por podcasts de crimes reais e filmes de terror. Nos meses seguintes, Melanie e eu desenvolvemos uma amizade. Ela frequentemente me convidava para sair com ela e Brian para assistir filmes ou jantar, e às vezes saíamos apenas nós duas quando Brian estava trabalhando até tarde. Ela confidenciou em mim sobre seus relacionamentos passados e como era revigorante estar com alguém como Brian, que parecia tão comprometido e honesto. A ironia dessas palavras me deixava com o estômago revirado, mas até então, não tinha motivos para acreditar que Brian não estava sendo fiel a ela. Brian também parecia diferente com Melanie. Ele parou de ir a bares todo fim de semana, começou a falar em se estabelecer e até adotou um gato com ela, embora nossos pais acabassem cuidando do gato na maior parte do tempo. Nossos pais estavam eufóricos com o relacionamento, elogiando constantemente o histórico familiar e o sucesso profissional de Melanie. Eles a viam como a adição perfeita à nossa família e frequentemente insinuavam o desejo de ter netos. Depois de 8 meses de namoro, Brian pediu Melanie em casamento durante um jantar de família em um restaurante caro. Ele convidou nossos pais e os dela, junto com os amigos mais próximos do casal. O pedido foi elaborado com um fotógrafo, um quarteto de cordas e um anel feito sob medida que mais tarde, descobri que os pais de Melanie ajudaram a pagar. Ela disse sim, é claro, e todos comemoraram até tarde da noite. O período de noivado começou com uma avalanche de atividades. Nossos pais imediatamente começaram a planejar um casamento extravagante, insistindo em pagar a maior parte, apesar dos pais de Melanie oferecerem dividir os custos igualmente.
Melanie se jogou nos preparativos do casamento, muitas vezes pedindo minha opinião sobre tudo, desde arranjos de flores até vestidos das damas de honra. Ela até me pediu para ser uma de suas damas de honra, dizendo que sentia como se eu tivesse me tornado a irmã que ela nunca teve. Tudo parecia perfeito até 3 meses atrás, quando parei em uma cafeteria local para pegar meu café habitual. Através da janela vi Brian e Lori, uma mulher de 27 anos, que era a melhor amiga de Melanie desde a faculdade, sentados em uma cabine no canto. A princípio, não pensei muito nisso. Lori era dama de honra, então fazia sentido que ela pudesse estar se encontrando com Brian para discutir os preparativos do casamento. Mas ao entrar, vi algo que fez meu sangue gelar. Brian e Lori estavam de mãos dadas sobre a mesa e então se beijaram. Não foi um beijo amigável, mas sim um beijo apaixonado, que não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. Fiquei paralisada perto do balcão, esquecendo do meu café, enquanto observava os dois agindo como se fossem um casal apaixonado, completamente alheios à minha presença ou ao fato de que Brian estava noivo da suposta melhor amiga de Lori. Saí da cafeteria sem fazer meu pedido, com as mãos tremendo tanto que mal consegui dirigir de volta para casa. Naquela noite, quando Brian voltou, eu o confrontei na cozinha. Em vez de mostrar arrependimento ou tentar negar, ele apenas deu um sorriso sarcástico e me disse para cuidar da minha própria vida. Então, ele revelou algo que me deixou fisicamente enjoada. Ele e Lori estavam juntos há meses, mesmo antes de ele pedir Melanie em casamento. Quando eu disse que contaria a verdade para Melanie, a postura dele mudou completamente. O sorriso sarcástico desapareceu, sendo substituído por um olhar frio e ameaçador, algo que eu já havia visto muitas vezes durante a nossa infância. Ele me lembrou que eu estava morando na casa de hóspedes dos nossos pais apenas porque eles permitiam, e que uma palavra dele poderia me deixar sem teto. Ele deixou claro que se eu dissesse algo para Melanie sobre seu caso com Lori, ele garantiria que eu acabaria na rua. Então, ele teve a audácia de enquadrar isso como um teste de lealdade, dizendo que se eu realmente fosse sua irmã, eu o ajudaria a manter os dois relacionamentos. Ele até sugeriu que eu poderia ajudá-lo a encobrir quando quisesse passar tempo com Lori, dizendo que era o mínimo que eu poderia fazer, considerando o quanto nossos pais haviam me ajudado ao me deixar morar na casa de hóspedes. Agora estou presa em uma situação impossível. Melanie merece saber a verdade sobre o noivo dela e a traição da melhor amiga, mas eu sei que Brian não está blefando sobre me expulsar. Com os pagamentos do meu empréstimo estudantil e meu salário atual, não posso bancar um lugar próprio para morar. Além disso, já vi nossos pais ficarem do lado de Brian inúmeras vezes, independentemente do quão errado ele estivesse. E sei que eles acreditariam em qualquer mentira que ele contasse sobre mim. O casamento é daqui a uma semana, e eu me sinto doente toda vez que vejo Melanie falando animadamente sobre seu futuro com Brian. Mas se eu ficar em silêncio para proteger a mim mesma, sei que estarei permitindo que Melanie se case com alguém que está traindo ela da pior maneira possível. Atualização 1. Olá, eu preciso atualizar tudo sobre o que aconteceu desde minha última postagem. As coisas ficaram muito mais complicadas e, sinceramente, muito piores do que eu poderia imaginar. Na semana passada, descobri algo que tornou toda a situação ainda mais perturbadora do que já era. Era uma noite de terça-feira, e eu estava na cozinha da nossa casa fazendo o jantar para mim mesma, já que nossos pais estavam fora participando de um evento beneficente. Achei que estava sozinha em casa, porque Brian tinha dito a todos que iria a uma reunião com fornecedores de casamento com Melanie. Eu estava ouvindo música com meus fones enquanto cozinhava, quando percebi um movimento no jardim da frente através da janela da cozinha. Vi o carro de Brian estacionando, mas em vez de Melanie estar com ele, era Lori. Rapidamente desliguei a música, mas continuei na cozinha. Eles entraram claramente achando que a casa estava vazia, porque todas as luzes estavam apagadas, exceto as da cozinha, que eles não podiam ver da entrada. Eles foram direto para a sala de estar, que compartilha uma parede com a cozinha. Eu conseguia ouvir tudo com clareza, devido às paredes finas da nossa casa. Primeiro ouvi Lori chorando, não apenas fungadas sutis, mas soluços profundos e incontroláveis que me deixaram desconfortável, mesmo no cômodo ao lado. Então ela soltou a bomba, estava grávida. Ela continuava dizendo coisas como, isso não deveria ter acontecido, e o que vamos fazer? A resposta de Brian fez minha pele arrepiar. Sua voz era fria, quase irritada, enquanto ele dizia que ela precisava resolver isso antes do casamento. Ele disse que não podia correr o risco de Melanie descobrir e que Lori estava sendo egoísta por sequer mencionar isso tão perto da data do casamento. A crueldade na voz dele era algo que eu nunca tinha ouvido antes, nem mesmo ouvindo dele. Lori parecia genuinamente chocada com a reação dele. Ela começou a falar sobre como ele havia prometido deixar Melanie por ela, como ele dizia que ficariam juntos de verdade assim que ele encontrasse uma forma de terminar o noivado sem causar um escândalo. A risada de Brian e sua resposta foram horríveis, zombeteiros e cruéis. Ele disse que ela era delirante por pensar que ele algum dia deixaria Melanie por ela.
Então ele disse algo que me fez entender o quão manipulador meu irmão realmente era. Ele explicou a Lori que Melanie era material para a esposa por causa das conexões e do dinheiro da família dela, enquanto Lori era apenas uma diversão, alguém para passar o tempo. Ele se gabou de como casar com Melanie ajudaria sua carreira graças aos negócios do pai dela, e que o dinheiro da família garantiria que ele nunca tivesse que se preocupar com finanças. Mas a parte mais chocante veio a seguir. Brian revelou que Melanie não era a primeira amiga de Lori que ele tinha namorado. Ele começou a listar nomes: Jessica no 2º ano da faculdade, Emma no 3º ano e Kate logo após a formatura. Em cada caso, ele usava o mesmo padrão. Namorava uma das amigas de Lori enquanto a mantinha como amante, sempre prometendo que era ela quem ele realmente amava e que eventualmente deixaria as outras por ela. Durante toda a conversa, eu estava com meu celular na mão, gravando tudo. Eu sabia que Brian provavelmente negaria tudo mais tarde, e eu queria provas. Consegui gravar cerca de 10 minutos da conversa deles antes que eles finalmente notassem que a luz da cozinha estava acesa e percebessem que havia alguém em casa. Brian entrou furioso na cozinha, com o rosto vermelho de raiva. Lori veio atrás dele, parecendo mortificada ao me ver. Brian exigiu saber há quanto tempo eu estava lá e se tinha ouvido algo. Quando ele viu meu telefone na minha mão, ele perdeu o controle completamente. Tentou pegá-lo de mim, mas consegui mantê-lo fora de alcance. Mais tarde naquela noite, depois que Lori foi embora, Brian me encurralou no meu quarto acima da garagem. Ele estava mais ameaçador do que eu já tinha visto. Disse que se eu não deletasse a gravação, ele contaria aos nossos pais que eu estava roubando deles. Ele disse que já tinha plantado algumas joias da nossa mãe no meu quarto como prova. Eu sabia que nossos pais acreditariam nele sem questionar, então fingi deletar a gravação ali na frente dele. O que ele não sabia era que eu já tinha feito um backup na nuvem. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Lori veio me procurar enquanto Brian estava no trabalho. Ela parecia péssima, como se não tivesse dormido a noite toda. Ela desabou completamente e me contou tudo, como o caso deles vinha acontecendo há anos, muito antes de Melanie entrar na história. Ela me mostrou mensagens de anos, onde Brian constantemente prometia deixá-la e dizia que era ela quem ele realmente amava. O padrão era sempre o mesmo. Brian começava a namorar uma das amigas de Lori, dizendo a Lori que era apenas para mostrar ou para fazer ciúmes. Ele continuava a vê-la em segredo, prometendo que logo terminaria com a amiga dela. Quando inevitavelmente as coisas desmoronavam, ele a fazia duvidar de si mesma, dizendo que nunca havia feito essas promessas e que ela era louca por pensar que eles eram mais do que simples casos. Lori admitiu que sabia que era errado continuar se envolvendo com ele enquanto ele namorava suas amigas, mas disse que estava apaixonada demais para parar. Ela contou que ouvir Brian falar de sua gravidez de forma tão indiferente finalmente a fez perceber que ele nunca mudaria e que ela havia desperdiçado anos da sua vida, acreditando nas mentiras dele. Brian deve ter descoberto de alguma forma sobre minha conversa com Lori, porque naquela noite ele veio ao meu quarto em uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Ele ameaçou que se eu contasse algo a alguém, especialmente a Melanie, ele garantiria que eu me arrependeria pelo resto da minha vida. Ele entrou em detalhes gráficos sobre como destruiria sistematicamente meus relacionamentos com nossa família e garantiria que eu acabasse sozinha e sem teto. Na noite seguinte, durante o jantar em família, Brian começou sua campanha contra mim. Ele mencionou casualmente aos nossos pais que eu parecia estar com ciúmes do relacionamento dele com Melanie. Disse que eu vinha fazendo comentários estranhos sobre querer arruinar o casamento dele e que estava preocupado com meu estado mental. Como sempre, nossos pais imediatamente ficaram do lado dele. Passaram o resto do jantar me dando sermões sobre como eu precisava ser mais solidária com a felicidade do meu irmão e parar de deixar meu ciúme me controlar. O casamento agora está a apenas 2 dias de distância, e tudo está desmoronando. Lori disse a Melanie que tinha uma emergência familiar e que não poderia mais ser sua dama de honra. Melanie me ligou chorando, sem saber o verdadeiro motivo de sua melhor amiga tê-la abandonado tão perto do casamento. Estou cansada de assistir a tudo isso se desenrolar, mas estou apavorada com o que pode acontecer comigo se eu falar. Brian deixou claro que destruiria minha vida se eu arruinasse isso para ele, e sei que nossos pais o ajudariam a fazer isso. Atualização 2. Olá! Hoje tudo chegou ao clímax no casamento, e ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Depois de uma noite sem dormir lutando com minha consciência, decidi que não poderia deixar Melanie entrar nesse casamento às cegas. O peso de saber o que Brian e Lori tinham feito me esmagava, e assistir todos celebrarem um relacionamento perfeito deles me fazia sentir cúmplice de uma piada cruel. O casamento estava sendo realizado na igreja mais cara da cidade, uma catedral enorme com vitrais coloridos e colunas de mármore. As famílias de Brian e Melanie não pouparam despesas. Havia esculturas de gelo, milhares de rosas e até um quarteto de cordas. A lista de convidados tinha mais de 300 pessoas, incluindo muitos associados de negócios do pai de Melanie. Cheguei cedo, como era meu dever, para ajudar nos preparativos de última hora.
Durante todo o tempo em que eu ajudava a organizar as coisas, minha mente estava presa à gravação no meu telefone. Na noite anterior, pedi emprestado um pequeno alto-falante Bluetooth à minha amiga Sarah e testei várias vezes para garantir que o som seria alto o suficiente. Escondi o alto-falante debaixo do meu assento na terceira fileira, onde a família imediata deveria se sentar. A cerimônia começou exatamente como planejado. Brian estava no altar, impecavelmente vestido em seu smoking caro, sorrindo aquele sorriso falso que eu aprendi a odiar. As damas de honra começaram a descer o corredor, mas o lugar onde Lori deveria estar estava dolorosamente vazio. Então a música mudou, e todos se levantaram enquanto as portas se abriam para Melanie. Ela estava deslumbrante em seu vestido branco, radiante de felicidade enquanto caminhava pelo corredor com seu pai. O vestido, sozinho, custava mais do que eu ganhava em 3 meses, e ela havia passado semanas ajustando-o para ficar perfeito. Olhando para o rosto dela, tão cheio de alegria e amor, quase perdi a coragem. Mas então me lembrei da voz fria de Brian falando sobre como ele a estava usando pelo dinheiro da família e soube o que precisava fazer. Assim que Melanie chegou ao meio do corredor, levantei-me. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair, mas consegui conectá-lo ao alto-falante. A gravação começou a tocar, enchendo toda a igreja com a voz de Brian. Você é delirante se achou que eu deixaria Melanie por você. Ela é material para a esposa. O dinheiro e as conexões da família dela são exatamente o que eu preciso. Você é apenas diversão, Lori, nada mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Melanie parou de andar, seu buquê escorregando de suas mãos. O rosto do pai dela ficou vermelho de raiva. A expressão de Brian mudou de confusão para reconhecimento e depois para pura fúria em questão de segundos. Então a voz dele ecoou novamente, falando sobre a gravidez de Lori e como ela precisava resolver isso antes do casamento. Brian avançou do altar, derrubando um grande arranjo de flores na pressa para chegar até mim. Ele gritava incoerente sobre como eu tinha arruinado tudo. Nosso pai teve que segurá-lo fisicamente para impedir que ele me atacasse. Vários padrinhos correram para ajudá-lo a contê-lo enquanto ele continuava gritando ameaças contra mim. O pai de Melanie exigiu explicações, sua voz ressoando pela igreja. Com as pernas tremendo, levantei-me e contei tudo para todos. Sobre o caso de longa data entre Brian e Lori, sobre o padrão dele de usar as amigas de Lori, sobre a gravidez e sobre as ameaças que ele fez contra mim. Expliquei como ele se gabava de estar usando Melanie pelas conexões e pelo dinheiro da família dela. O olhar no rosto de Melanie era de partir o coração. Ela ficou ali, em seu lindo vestido branco, com rímel escorrendo pelas bochechas enquanto ouvia tudo. Então algo pareceu estalar dentro dela. Ela pegou seu buquê do chão e o jogou diretamente no rosto de Brian, acertando no peito. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu correndo da igreja, com seus pais seguindo logo atrás. Antes de sair, o pai de Melanie virou-se para Brian e disse, com uma voz gelada de fúria, que os advogados dele entrariam em contato sobre as despesas do casamento. Ele olhou para meus pais e disse que eles deveriam se envergonhar de ter criado um filho como Brian. A reação da minha mãe foi exatamente como eu esperava. Ela me deu um tapa forte no rosto, bem ali na frente de todos, gritando sobre como eu tinha destruído a vida do meu irmão. Ela me chamou de ciumenta, rancorosa e maldosa. Meu pai foi mais contido, mas não menos zangado. Ele simplesmente olhou para mim e disse, você não é mais nossa filha. Brian teve que ser fisicamente contido por 3 homens enquanto ele ameaçava me matar. Seu rosto estava contorcido de raiva enquanto ele gritava que me faria pagar por aquilo. Alguns convidados começaram a gravar tudo em seus celulares, enquanto outros saíam rapidamente da igreja, cochichando entre si. Eu não fiquei para ver o que aconteceu depois. Peguei minha bolsa, corri para fora da igreja, entrei no meu carro e fui direto para a casa da minha amiga Sarah. Eu sabia que não poderia voltar para casa. Em poucas horas, comecei a receber mensagens de primos me dizendo que meus pais tinham trocado as fechaduras da casa de hóspedes. Eles jogaram todas as minhas coisas no gramado da frente em sacos de lixo, sem se importar que tinha começado a chover. Atualização 3. Faz 3 meses desde que expus Brian em seu casamento, e minha vida mudou completamente. Tenho ficado na casa da minha amiga Sarah, dormindo no sofá-cama dela, enquanto tento reconstruir minha vida. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Tive que correr para recuperar minhas coisas que estavam jogadas no jardim da frente da casa dos meus pais, debaixo de chuva. Muitos dos meus pertences foram danificados ou roubados antes que eu conseguisse pegá-los. Sarah tem sido incrível durante tudo isso. Ela me ajudou a conseguir um novo emprego na empresa onde trabalha, que paga significativamente mais do que o meu antigo. Agora trabalho como coordenadora de projetos, e meu novo chefe realmente valoriza o meu trabalho, em vez de constantemente me comparar com meu irmão. Comecei a economizar dinheiro e em alguns meses devo conseguir alugar meu próprio apartamento. Cerca de 1 mês atrás, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Melanie. Nós nos encontramos para tomar um café, e ela me agradeceu por impedi-la de cometer o maior erro da vida dela.
Ela contou que após o desastre do casamento, começou a investigar o passado de Brian e descobriu que ele estava traindo-a com várias mulheres, além de Lori. Várias de suas ex-namoradas a procuraram para compartilhar histórias semelhantes de manipulação e traição. Melanie se jogou no trabalho e conseguiu uma promoção no hospital onde trabalha. Ela disse que sente como se tivesse escapado de um grande problema, e embora o constrangimento de cancelar o casamento tenha sido difícil de lidar, foi melhor do que ficar presa em um casamento com alguém como Brian. Quanto a Lori, ela se mudou para o Arizona para morar com sua tia. Ouvi de amigos em comum que ela teve o bebê, um menino. Lori tentou convencer Brian a fazer um teste de paternidade e ajudar com o sustento, mas ele a bloqueou em todas as redes sociais e nega que a criança seja dele. O advogado de Brian enviou a ela uma carta de cessar e desistir, quando ela tentou entrar em contato com nossos pais sobre o assunto. A vida de Brian desmoronou completamente desde o casamento. O pai de Melanie cumpriu sua ameaça em relação às despesas do casamento e está processando Brian por mais de $75 mil. O vídeo do surto dele na igreja viralizou nas redes sociais, levando várias outras mulheres a se manifestarem sobre o comportamento dele. Duas colegas de trabalho de Brian revelaram que ele estava assediando-as no trabalho, o que levou a uma investigação do Recursos Humanos. Isso resultou na demissão dele. Meus pais, previsivelmente, ainda estão defendendo Brian. Eles têm dito a todos que me escutam que eu inventei tudo porque estava com ciúmes do sucesso e da felicidade dele. Alegam que eu editei a gravação para incriminá-lo e que Lori está mentindo sobre o bebê. Minha mãe tem postado longos desabafos no Facebook sobre como filhas devem ser leais às suas famílias e como eu morro para ela. Alguns parentes ficaram do lado dos meus pais e me mandaram mensagens desagradáveis, dizendo que trouxe vergonha para a família. Mas outros me procuraram para me apoiar. Minha tia Linda, que sempre enxergou além das aparências de Brian, ofereceu ajuda com o depósito de um apartamento quando eu encontrar um. Vários primos me disseram que sempre souberam que havia algo errado com Brian, mas tinham medo de falar. Não vou mentir, perder minha família tem sido doloroso. Há dias em que sinto falta da minha vida antiga e da segurança de ter um lugar para chamar de lar, mesmo que fosse apenas a casa de hóspedes. Mas eu não me arrependo do que fiz. Toda vez que penso em Melanie quase se casando com alguém que havia como nada além de um bilhete de loteria, sei que tomei a decisão certa. Às vezes, defender o que é certo significa perder pessoas que você achava que sempre estariam ao seu lado. Mas aprendi que família de verdade não tem a ver com laços de sangue, tem a ver com pessoas que te apoiam quando você faz a coisa certa, mesmo que seja difícil. Agora estou construindo uma nova vida, cercada por pessoas que valorizam a honestidade e a integridade acima da lealdade cega a familiares tóxicos. Brian e meus pais fizeram sua escolha de apoiar mentiras e manipulação. Eu fiz a minha de defender a verdade. Vivo com as consequências sabendo que fiz o que era certo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.